Olá pessoal, eu sou o Andrei aqui da Barbearia do Zé do Jardim Botânico. A gente está hoje aqui com o Marcelo, que vai ser o nosso modelo de barba, e também a gente vai fazer a careca dele. Vamos navalhar, aproveitar também fazer uma manutenção nessa barba, aproveitar bem que a barba dele é bem cheia, né? A gente vai poder brincar um pouquinho aqui, dando algumas dicas para vocês. Sempre procurar respeitar essa parte aqui, que é a junção da barba com o cabelo. Nunca descer muito, sempre procurar pegar exatamente nessa junção, para evitar que você tire muito pelo da barba, desça muito essa linha e que você já comece a entrar nos fios da barba. A gente pega um pouco do esfoliante, passa na pele, aplica, massageia em movimentos circulares. Antigamente o barbeiro, no máximo, no final, ele dava um tapa na sua careca. Eu apliquei o gel de barbear em toda a região lateral da cabeça e também aqui na parte de trás, que é a região onde concentra a maior quantidade de fios da cabeça dele. A parte de cima a gente tem uma ausência quase que completa, mas depois eu venho em cima e dou uma atenção especial para retirar qualquer fio que possa nascer ainda em cima. Mas no momento a gente faz primeiro a parte lateral e a parte de trás, que é onde concentra a maior quantidade de fios. Uma dica sempre importante na hora de navalhar, principalmente a região da cabeça, é sempre ficar atento à direção onde os fios crescem. É muito importante passar a lâmina na direção onde os fios crescem, porque isso evita que você faça cortes, evita que você irrite muito a pele, principalmente a pele da região da cabeça, que é uma pele bem sensível. Uma outra dica também na hora de usar a navalha é não fazer muita força com a navalha. A própria lâmina já corta muito bem, então você apoia o seu dedo aqui, ó, e deixa a navalha correr. Deixa o navalhete correr junto com a lâmina, que ele mesmo já tira os fios sem muita força, né? Sem precisar usar muita força na mão. Cara, uma coisa que eu sempre também indico para os meus clientes, que às vezes o cliente tem uma estrutura de barba boa, tem um preenchimento legal e tal, mas ele não sabe exatamente o que ele quer. Cara, eu falo para ele, você tem que buscar alguma referência, entendeu? Você não precisa copiar, exatamente, é o Kratos aí. Você não precisa copiar exatamente alguém, mas você tem que olhar para um cara e falar assim, poxa, eu gosto daquele tipo de barba, aquele estilo. A partir dali você consegue manter a barba, consegue cultivar ela, porque se você, cara, não tiver uma referência, uma hora te enche o saco, e aí você raspa, entendeu? Agora, já feita toda a parte de raspagem dos pelos da cabeça, a gente vai passar para a barba agora. O Marcelo, ele gosta de deixar a barba bem quadrada, né? Pouco projetada para frente aqui assim,
mas mantendo a base mais quadrada também, evitando uma barba, por exemplo, mais espartana, que a gente teria uma barba mais ou menos assim, um triângulo invertido, né? Ele mantém a base um pouquinho mais quadrada, ele prefere manter mais quadrada assim, então a gente vai fazer uma leve manutenção na barba dele para deixar a barba também de acordo com a cabeça que acabou de ser feita. A barba dele tem um aspecto bem legal, que ela é bem cheia, bem preenchida. A linha da bochecha aqui a gente vai procurar manter o máximo natural, fazer uma breve limpeza aqui em cima, tirando esses fios que ficam um pouco mais soltos, fazer a limpeza também do pescoço, de retirar os fios que ficam mais rebeldes também, né? Ele tem uma barba com aspecto um pouco mais rústico, né? Então a gente vai tentar deixar ela permanecer com as características naturais dela, mas fazendo uma boa limpeza, uma boa manutenção, deixando esse formato mesmo quadrado e aproveitando o que a barba dele tem de melhor, né? Tem a parte mais natural. Vamos fazer também um leve degradê aqui também, aproveitar que ele navalha a cabeça, que ele raspa a cabeça, já fazer um degradê da barba para a cabeça, para não ficar essa parte mais, não em conformidade com a cabeça, deixar uma coisa mais suave, uma coisa mais, um degradê para conectar a cabeça que está raspada à barba. I came from the mud, there's dirt on my hands, strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law, hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night, try to catch me howling at the moon. Uma outra dica bem legal é que o Marcelo ele gosta de deixar a barba dele com um aspecto um pouco mais natural. Então se eu viesse com a maquininha e marcasse assim, a gente deixaria uma coisa muito recortada, deixaria uma linha muito bem marcada. Dessa forma, quando eu faço assim, ó, com a ponta da máquina, tirando os fios, a gente consegue deixar a barba limpa, mas com aspecto mais natural. Ele gosta de manter o aspecto quadrado da barba, se vocês repararem, aqui está quadrado, aqui está quadrado. Então a gente vai manter esse aspecto, respeitando a linha da barba, respeitando a forma como ele gosta de manter a barba. Will you find me? Hope you find me. When the sun rises, when the sun conversando com ele, ele me disse que ele não gosta de uma linha muito marcada, muito acentuada aqui. Então, uma dica importante é, em vez de vir com a navalha e marcar ela, descendo ela direto e parar, eu vou tirando ela em C, fazendo um movimento com C, assim, com a lâmina, que dessa forma eu consigo limpar a barba dele e consigo
preservar um pouco mais de naturalidade da barba. Eu venho aqui, ó, tirando sempre na direção do fio. Segura um pouco a pele com o dedão e vem puxando para baixo. Aqui o fio cresce para baixo, então a gente respeita a direção de crescimento do pelo e vem tirando. Aqui ele cresce mais de lado, então a gente vem um pouco mais na diagonal, com a lâmina um pouco mais de lado e vem tirando também. Existem algumas maneiras de a gente poder aparar esses fios que ficam mais rebeldes. Uma das maneiras é pegar a máquina de corte mesmo, ir sobrevoando os fios que estão maiores, ela vai tirando. Com a máquina a gente consegue ter uma precisão maior e tirar esses fios, deixando a barba um pouco mais retinha, com as linhas bem definidas. Como no caso do Marcelo, ele não gosta de uma barba muito retinha, com linhas muito definidas, ele gosta de um aspecto um pouco mais natural, eu vou vir com a tesoura sobrevoando, ela te dá uma precisão menor, ela não deixa as linhas tão retas, mas em compensação você ganha naturalidade, deixa a barba com um aspecto bem natural. Fazer um degradê nessa junção entre a barba e a cabeça. Uma coisa também que eu tentei preservar da barba dele, como a barba dele é bem longa, eu faço degradê só nessa região. Eu só quero dar um detalhezinho de transição entre a cabeça e a barba. Eu não posso descer tanto com degradê, por exemplo, fazer um degradê nessa região aqui, porque eu descaracterizo completamente a barba dele. Então eu pego mais ou menos aqui, ó, deixo uns 2 dedos aqui da junção até a barba e a gente começa a fazer o degradê. Faz como se fosse só um detalhe, uma transição suave entre a cabeça e a barba. Você consegue ter uma noção melhor de como ela tá. Então é isso, pessoal, finalizamos aqui a barba do Marcelo. Deixamos a barba dele do jeito como ele gosta, um pouco mais quadradinha, mais natural também. Fizemos um pequeno degradê entre a barba e a cabeça dele também, para não dar um contraste muito grande. A gente consegue deixar uma coisa mais natural, uma coisa um pouco mais
suave aqui entre essas conexões. Respeitamos bastante o formato da barba dele também, né? As linhas naturais do rosto. Parte da bochecha também deixar um pouquinho mais natural. E aí, Marcelo? Muito bom. Muito bom? Cara, já minha barba tá igualzinha. Marcelo, valeu mesmo por ter participado, cara. E se você também quiser ser o próximo barbudo na cadeira, eu vou deixar o link aqui em cima, ou também na descrição, dá uma olhada lá, se apresenta. Se você quiser ver alguma técnica, algum tipo de corte, manda ver aqui no comentário. E eu te vejo no próximo. Até!